Oi pessoal, hoje no Gigi Marques Bar e Cozinha você vai aprender um prato que é sofisticado e ao mesmo tempo é um prato muito prático de você fazer em casa, porque é um prato que requer preparo com antecedência. Então quando você prepara um prato com antecedência para uma vida moderna como os dias de hoje, você pode fazer num dia para terminar no outro e acabar recebendo convidados e impressionar todo mundo com uma coisa super diferente. O prato de hoje vai ser arroz de pato. E o arroz de pato, ele é o seguinte, nós vamos precisar de pato, obviamente, qualquer parte do pato que contenha o osso, tá? Porque a gente vai fazer um caldo, nós vamos desfiar essa carne para colocar no arroz e fazer um prato maravilhoso, que é o arroz de pato. Então assim, ó, pato não é uma carne tão fácil de achar, mas em alguns supermercados você já acha o pato congelado em saquinhos, sabe? Bem porcionadinho. Inclusive você acha certas partes do pato. Eu, por exemplo, eu comprei a coxinha da asa. Acreditem, isto é a coxinha da asa de um pato. Olha o tamanho. E tem a coxa, tem o pescoço, tem os miúdos, tudo que tiver o osso do pato, da ave, ele ajuda a saborizar no preparo desse prato. Então vocês escolham alguma parte do pato que tenha osso, tá? Aqui eu comprei 1 quilo só da Trumete, que vem porcionadinho, como eu falei. E a gente vai fazer a marinada. Eu havia falado também que é um prato que é feito com antecedência. Então esse prato nós vamos marinar ele hoje, tá? Pega um intervalo teu que tem, à noite, tá em casa, pega, faz o marinadinho, reserva na geladeira e no dia seguinte você termina o prato. Eu vou te ensinar o passo a passo, mas vamos começar pela marinada. Nessa marinada nós vamos utilizar alho, mais ou menos 1 colher de sopa de alho. Vamos utilizar uma pimenta dedo de moça fresca, picada, com semente e tudo, tá? Porque é pra marinada. Vamos utilizar 1 colher de colorau, vamos utilizar acetato balsâmico, azeite de oliva, pimenta do reino preta moída e nós vamos utilizar sal e algumas ervas. Eu separei aqui alguns temperinhos que eu gosto e que combinam super bem com o pato e para fazer essa marinada, que nós vamos utilizar sálvia, que combina muito bem com pato, com frango, em aves no geral, que combina muito bem, alecrim, tomilho fresco e vamos utilizar 2 folhas de louro. Se você não tiver tomilho fresco, pode usar um em pó, mas o tomilho faz toda a diferença nessa marinada. Então eu vou começar picando essas ervas. Assim, tá? Deixa só as folhinhas, porque o talo é muito grosso. E dá uma picada meio a grosso, assim, não precisa ser bem picadinho, até porque é pra marinada. Então não precisa ser algo muito picadinho. E essas ervas nós vamos colocar direto aqui no nosso prato. Vamos colocar 1 colher de sal, assim, para 1 quilo, tá, gente? 1 quilo de carne de pato, 1 colher de sal, 1 colher, que eu já tenho medidinha, de colorau, para ajudar a dar uma corzinha, apesar de o pato ser uma carne mais escura. Nós vamos utilizar 1 colher de sopa de alho picadinho, alho fresco de preferência, tá, gente? Porque dá um sabor mais especial a esse marinado. 1 pimenta dedo de moça fresca, com semente e tudo. Você também não precisa picar bem picadinha. Vamos utilizar 2 colheres de acetato balsâmico.
azeite. Você escolhe um azeite de oliva de ótima qualidade, com acidez baixíssima, tá? De preferência extra virgem, para ele ajudar a dar uma unificada nesse marinado e nos temperos. Coloca mais ou menos 50 ml, 70 ml de azeite de oliva. Se você gosta de pimenta, coloca um pouquinho de pimenta preta moída assim na hora, que vai dar uma diferença boa nesse tempero, tá? E agora é só misturar tudo. Olha como fica bem bonito. É só deixar tudo misturadinho. E aí a gente tem ele misturadinho. Vamos tampar essa mistura e vamos reservá-lo na geladeira. Pode ser até o dia seguinte, pra gente continuar o preparo do nosso arroz de pato. Ele tem que saborizar agora. Depois que o nosso pato ficou 24 horas na marinada, agora ele tá pronto para continuação do nosso preparo do arroz de pato, tá? Hoje ele já tá com aroma melhorado e nós vamos dar continuidade a essa receita. Como eu falei, essa receita que eu tô apresentando para vocês é uma adaptação que eu fiz, tá? Para ela se tornar uma receita prática, pois geralmente para fazer esse prato a gente pode cozinhar o pato no forno durante 6 a 8 horas, ou a gente pode cozinhá-lo numa panela, que vai durar um pouco mais também, porque a carne de pato ela é uma carne mais resistente, mas também é uma carne muito saborosa. Então nós vamos torná-la prática usando a panela de pressão. Afinal de contas já inventaram a panela de pressão, né? Então nós vamos colocar essa marinada aqui dentro, que já tem azeite, já tem todas as ervinhas que vocês acompanharam. Então não precisa colocar óleo na panela. É só acrescentar tudo. Eu já tô aqui com a panela já quente. Então você coloca toda essa mistura dentro da panela de pressão. E nesse ponto nós vamos acrescentar mais 3 ingredientes. Os ingredientes são uma cebola pequena, cortada bem pequenininha. Nós vamos acrescentar uma cenoura também bem picadinha, para dar uma encorpada nesse caldo. E nós vamos acrescentar também talinhos de aipo ou salsão. Eu tenho uns aqui bem novinhos, que eu acabei de tirar da minha horta, então eles estão fininhos ainda, mas você pode comprar no supermercado, aqueles mais grossos, não tem problema. Aí você coloca um talo. Pode fazer isso mesmo com a mão, que é só para dar aquele cheiro que o aipo dá no prato. E nós vamos acrescentar, além desses 3 ingredientes que eu havia falado, um cálice de vinho. Um cálice de vinho grande, tá, gente? 200 ml de vinho tinto seco, tá? Vai dar todo um sabor a esse prato e vai ajudar a soltar os sabores dos temperos no caldo que nós vamos utilizar para o arroz. E vai dar um colorido bonito no pato, porque o pato já é uma carne escura e vai ficar mais bonito ainda com o tingir do vinho tinto. Então a gente tampa aqui essa panela de pressão, deixa em fogo alto e depois que ela começar a chiar, nós vamos deixar 20 minutos aproximadamente para essa carne ficar macia e a gente desfiar, separar os ossos da carne. Enquanto a nossa carne estiver sendo preparada aqui na panela de pressão, vocês podem pegar 30 gramas de cogumelo, esse fungo sequinho, e coloca em água morna. Esquenta uma água e coloca numa vasilha, assim como eu coloquei, com 30 gramas desse cogumelo picadinho e deixa ele hidratando. Então o tempo que a nossa carne vai ficar cozinhando, aquele cogumelo vai hidratar. E para fazer o arroz nós vamos utilizar aquela água e o caldo do pato. Então, gente, depois que o nosso pato ficou 20 minutos na panela de pressão, ele deu uma boa reduzida naquele nosso caldo à base de vinho tinto.
tá? E eu tirei os drumetes, que é aquela coxinha da asa do pato, né? Que era 1 quilo. Olha o que rendeu, já desfiadinho. Eu adiantei aqui pra mostrar pra vocês. Você tira todo o osso, então vai render mais ou menos isso aqui de carne, tá? Que dá pra gente preparar 1,5 xícaras de arroz. Então agora nós vamos para o passo final desse preparo, desse prato. Aqui eu já tô com uma panela aquecendo, eu vou colocar um pouquinho só de azeite de oliva, porque na redução do cozimento do pato, que nós vamos utilizar todo, já ficou um pouco de azeite, que vocês lembram que na marinada vai bastante azeite. Então a gente coloca aqui só um fiozinho de azeite, tá? E nós vamos agora pro preparo desse arroz. Aqui tem a carne já cozidinha e nós vamos utilizar mais um pouquinho de alho, tá? Vou pegar aqui uma outra colher, melhor. Nós vamos utilizar um pouquinho de alho. Pode ser um dente de alho esmagado. Mais ou menos 1 colher de alho, tá? E nesse alho eu já vou passar o fungicida hidratado. Logo em seguida, já coloca o arroz para não pular muito, tá? Não pular muito o azeite e tal e o alho. Então, a gente começa a saborizar o arroz. 1,5 xícaras de arroz. Eu vou passando aqui esse arroz com fungo. E vou te dizer o seguinte, o que me rendeu de caldo do fungo foi mais ou menos 275, mais do que 1 xícara de água da hidratação. Com o caldo vai dar mais um pouquinho, mas sempre mantém na tua casa uma água assim na chaleirinha fervendo para que a gente possa medir e ir acrescentando se for preciso ao longo do preparo, porque esse arroz de pato, ele é ideal que ele fique molhadinho, mas se você gosta dele mais soltinho, aí você bota menos líquido. Então é meio que de olho, a gente vai vendo o ponto do arroz e o ponto que a gente quer apresentar esse prato. Então nesse momento aqui que eu já passei o arroz com o fungo e o alho picadinho, amassadinho, nós vamos acrescentar primeiro a redução que foi cozido o pato, que é aquela parte da marinada que vocês viram. Tudo que foi para a panela eu jogo aqui nesse momento. Viu como tem bastante azeite? Mas não faz mal, porque vai ficar um prato bem gostoso e bem soltinho. Mesmo que ele fique molhadinho, por conta do azeite, ele vai ficar solto, vai ficar bem interessante. Então a gente coloca essa parte, mesmo sem medir, com tudo que eu coloquei. A cenourinha, a cebola, aqueles pedaços do aipom, né? Pode colocar com tudo, que isso vai ajudar bastante a saborizar. Assim que você coloca, você nota que ele já incorpora no arroz, então não fica muito caldo no arroz. Então você já pode colocar essa água da hidratação do fungo, tá, gente? Cuidado para não colocar toda até o final, porque às vezes o fungo, ele tem uma areiazinha e é desagradável no prato. Então, coloca, mas fica de olho nessa questão da areiazinha. Aí você faz em fogo alto. Você vê que já tem bastante líquido, mas mantém a tua chaleira ali. Até porque, para cozinhar bem o arroz, nós temos aquela grande dica que eu já dei aqui em outros pratos, que é a quantidade de arroz que você quer cozinhar, você coloca o dobro de líquido. Como esse é um arroz mais molhadinho, eu já coloquei uma boa quantidade aqui de líquido, mas ainda vou precisar de água para continuar esse preparo, certo? Então eu ainda tô devendo aqui para esse arroz no mínimo
umas 2 xícaras de líquido. Mas como eu vou ficar naquela questão do olhar, ver se eu quero mais molhadinho, vamos dizer que eu tenho que ter bem mais de 4 xícaras de água fervendo, porque eu vou usar no mínimo, no máximo 3, aliás. No mínimo é ótima, né? Eu louca pra comer arroz de pato, já tô misturando o enredo. Então você dá uma mexida e ele já tá fervendo. Nesse ponto em que ele tá fervendo, nós vamos acrescentar a carne do pato já desfiadinha. Você pode colocar, porque a carne do pato, ela é uma carne mais firme. É uma ave mais firme. Então, ela vai cozinhar junto com o arroz. Vai ficar mais macia ainda do que ela já tá com o processo da panela de pressão. E vai ajudar a saborizar os grãos de arroz. Nesse ponto aqui do cozimento, você pode provar o seu prato. É interessante provar para a gente saber como está o ponto de sal. E aí, nesse momento, a gente acrescenta sal se houver necessidade. Porque lembrem vocês que nós colocamos sal somente na marinada, que foi aquela colher. Então, vamos lá. Você pega um pouquinho assim do caldo e vê como tá. O nosso tá praticamente sem nada de sal. Então, vocês pegam mais uma colherzinha assim de sal e coloca, lembrando, cuidado no sal, para não estragar o prato. E agora que ele tá bem fervido, nós vamos medir a água quente. Vamos colocar 1, 2. Como eu coloquei 1,5 xícara de arroz, eu vou colocar 3 xícaras de água quente, que é o dobro. Por quê? Porque eu vou querer ele mais molhadinho. Então, aquele líquido que eu acrescentei no final vai dar esse aspecto de molhadinho que eu quero no meu arroz de pato. Então, 3 xícaras de água para 1,5 xícara de arroz. Daí você mexe bem. E é só deixar cozinhar. Como todo arroz com alguma coisa, você vai deixar ele cozinhar e quando ele secar um pouquinho, que tiver mais aparente o arroz, a gente vai tapar e deixar dar mais um cozimento. E aí já eu volto para te mostrar como ficou esse prato. Depois de todo esse processo com o nosso arroz de pato, eu tô aqui apresentando o prato para vocês. Vejam como ele ficou. Fica super bonito, super molhadinho, tá? Faz na tua casa que vai ficar uma delícia. Eu vou te indicar para acompanhar esse prato, para dar uma harmonia a esse prato, você pode servi-lo com vinho tinto. Mas se na tua cidade for muito quente, você pode servir com uma cerveja escura, uma cerveja vermelha, como essa que eu tô utilizando, tá? Porque é uma cerveja que ajuda a ressaltar o sabor do pato, que é uma carne mais forte, mais intensa. Faz na tua casa e me diz o que tu achou. Bom apetite! Oi, pessoal! Hoje no Gigi Marques Bar e Cozinha... Ah, não! Ai, corta isso aí.